Olá, muito boa noite para você de casa. Começa mais uma segunda-feira, né, aqui no nosso Conexão ND pela Record News, também pelo portal ndmais.com.br. E hoje a gente vai tratar sobre os bastidores do processo de impeachment, né, do governador Carlos Moisés, principalmente da votação que aconteceu na última sexta-feira. Ele foi afastado, né? Mas o que vai acontecer a partir de agora também? Esse é o nosso assunto de hoje. Eu sou Alexandre Mendonça e este é o Conexão ND. A cada dia da semana, um assunto diferente para você. Muito bem, para a gente entender melhor então o que está acontecendo, né, nos bastidores aí do impeachment do governador Carlos Moisés, a gente conversa agora com o nosso comunicador de todas as segundas-feiras, que já está aqui com a gente, que é o nosso convidado Moacir Pereira. Tudo bem, Moacir? Muito boa noite para você. E também eu já gostaria de cumprimentar o convidado especial dessa noite, que é o Sargento Lima, líder do PSL. Muito obrigado também, Sargento Lima, pela sua participação. Moacir Pereira, já começamos com você. Então, a justificativa desse tema, né, de hoje e a sua primeira pergunta também para o Sargento Lima. Muito boa noite, meu caro Alexandre Mendonça. Queria transmitir a minha saudação ao deputado Sargento Lima, que é o grande protagonista, né, desse processo de impeachment, que teve uma nova etapa no final de semana aqui em Santa Catarina. O deputado está no primeiro mandato, é mineiro de Belo Horizonte, já é isso, 48 anos. O nome dele é Carlos Henrique Lima. Muita gente não sabe, né? Porque conhece como deputado Sargento Lima. E na última votação do processo de impeachment pelo Tribunal Especial de Julgamento, o deputado votou a favor do impedimento do governador Carlos Moisés da Silva e contra o prosseguimento do processo em relação à vice-governadora Danélia Rainer. Então, o que o povo catarinense quer saber, através da Record News, agora do nosso Conexão ND, deputado Lima, ao tempo em que agradeço a sua gentileza de prontamente atender o nosso convite, participar dessa nossa programação, qual a razão do senhor ter votado a favor do impedimento do governador e contra da vice-governadora, uma vez que havia um pacto entre os 40 deputados para votarem em bloco lá na Assembleia? Bom, nós tivemos ali, primeiramente, boa tarde, prazer sempre conversar contigo, Mendonça. Tivemos um prazo ali de praticamente 3 semanas para mergulhar profundamente no relatório, estudei bem o relatório, coloquei na ponta do lápis ali, inclusive o que foi dito pelos próprios desembargadores, fizeram uma defesa maravilhosa, né? E foi para isso que serviu aquela reunião de colegiado ali, de um tribunal misto, né? Se ouvir o que as pessoas têm para falar. E então, só reafirmou algo que eu já pensava, né? E detalhe, não é um pensamento só meu, de muitos e muitos catarinenses ali. O próprio desembargador presidente Resler ali confirmou um voto bem próximo, não próximo, parecido, nem parecido, igual ao meu voto mesmo ali, a justificativa foi a mesma, e por uma questão de justiça, eu citei lá, eu no meu entendimento também, lógico, respeito a opinião de todos eles ali, né? Em relação ao governador, não, porque teve tempo hábil, teve todas as ferramentas, teve houveram recursos em cima desse pedido de equiparação, foi trabalhado isso, passou pela mão dele diversas vezes, era uma situação difícil do país, ali no início, nós estávamos construindo um novo Brasil naquela época do primeiro pedido, do segundo ainda, o pagamento começou a ser efetuado depois do período de pandemia, não justificava aquilo naquele momento, eu não achei interessante, e a governadora ela não chegou a ficar ali nos seus 5 ou 6 dias úteis, e nós, 5 deputados, 5 desembargadores, tiveram 20 dias para apreciar um fato material, e cada um que defendeu sua tese, ele levou praticamente 1h40, 2 horas para defender. E ela não teve, mesmo, né, contrariando aquilo que se esperava, né, que seria uma votação maciça, eu achei justo a vice-governadora Daniela ficar de fora e dar prosseguimento com o governador. Deputado, como é que o senhor explica o seu voto perante os seus colegas? Porque eles dizem que havia um pacto lá entre os 40 deputados. E o senhor votou também a favor do impeachment da vice no plenário da Assembleia. Como é que o senhor explica essa contradição, por favor? Não, na verdade, não há contradição e nem tem obrigatoriedade nem pacto. Qualquer juiz, qualquer promotor, qualquer pessoa que está sentada ali para julgar diante de novos fatos, ela tem que mudar a opinião dela, ou diante de um outro esclarecimento, ela tem que mudar a opinião dela ali,
e na verdade, talvez tentá-lo afastá-lo anteriormente ali não produziria o resultado do qual eu me objetivava. Sempre fui contrário à atitude do governador ali em relação a esse aumento. E esse não aumento, essa equiparação, que eu chamo de aumento porque foi um aumento, o salário do cara aumentou, realmente aumentou, né? Que eles querem trocar de equiparação para não dar aquela conotação para o cidadão que paga imposto, que aquilo foi um aumento, mas foi realmente um aumento, tanto faz que deposite um valor a mais e aumento. De que ele teria, de alguma forma, ali, não tido nenhum tipo de culpa ou de responsabilidade sobre isso. E ele teve, era obrigação dele, teve tempo, conseguiu trabalhar em cima da matéria, e se a gente volta nela, tira lá atrás, lá, eu absolvo ele na primeira votação. Isso era claro. Sargento? Isso, o entendimento é esse. Sargento Lima, uma pergunta. Diante da votação toda que houve na sexta-feira, de alguma forma o seu voto foi influenciado, por exemplo, pela fundamentação bem profunda até dos desembargadores, né, dos 5 desembargadores que estavam votando ali, apesar de que eles estavam votando, né, contra a admissão desse processo de impeachment pelo governador Moisés, mas de alguma forma esse voto, essa fundamentação deles ajudou o senhor a livrar, digamos assim, a vice-governadora? Não, é uma decisão que eu estava bem acertada para tomar essa decisão, poucas pessoas sabiam, mas que serviu para fundamentar, sim. Às vezes você chega ali com dúvida, você é humano, você senta ali na frente ali, você vê câmeras apontadas, só para quem trabalha na frente de uma câmera sabe o que é isso. Até hoje eu não me sinto confortável de conversar aqui olhando para o celular, o estado de Santa Catarina inteiro está te olhando, é uma responsabilidade, né? A gente não está brincando ali. Enfim, eu encontrei, na verdade, no voto dos desembargadores ali, conforto. Né? Eu falei, pô, realmente, então estou pensando aquilo que é certo. Né? Lógico, quanto ao governador, para mim ficou claro que, na verdade, era um barco que estava afundando e estava levando a vice junto ali, né? Numa ação que ele iniciou, algo que ele trabalhou. Então, o senhor já chegou na Assembleia com o voto definido, praticamente, né? Pelo que se sabe, no bastidor do poder. Sim, senhor, estava definido. Sim, né? Só que é bom você escutar pessoas... O senhor já me falou, eu publiquei até uma nota hoje na coluna, que não recebeu nenhum telefonema do presidente Bolsonaro, nem do PSL Nacional, nem do Palácio do Planalto, nada. Mas na Assembleia Legislativa, ainda hoje, nos bastidores, a voz corrente é de que o senhor teria recebido algum tipo de sinalização, mesmo telefonema do presidente da República, do Comando Federal, da família Bolsonaro. Isso não aconteceu de maneira nenhuma, sabendo que, naturalmente, que o senhor é, digamos, dentro da Assembleia, é um dos mais identificados com o bolsonarismo, com a direita. O senhor assume, inclusive, né, essa posição assim, de maneira muito transparente em Santa Catarina. Qual foi a participação do Bolsonaro nessa jogada? O exemplo dele. Reconhecer a verdade vos libertará, falar a verdade, não ter compromisso com a mentira, ter aquela vontade de fazer aquilo que é certo, se colocar numa posição de cumprir uma missão. Né? Nós conquistamos terreno nessas eleições. Então, a influência dele foi essa. Agora, se eu chegar aqui e disser, olha, um deputado estadual, um deputado federal, um senador, absolutamente ninguém ligou para mim, nem mesmo da minha bancada. Ninguém ligou para mim e falou, toma essa decisão aí. Foi uma decisão minha. Sou pago para isso, a decisão tinha que ser minha. Né? Eu não acredito em lobby, eu não acredito... Na verdade, o que existe é um tráfico de influência que as pessoas batizaram de lobby aí para poder dar um nome bonito para isso, né? Porque senão seria algo tipificado. Né? Eu não dou ouvido para isso, aí foi uma decisão exclusivamente minha mesmo. E se, eventualmente, o presidente tivesse ligado para mim e ele não me autorizasse a dizer que ligou, eu não revelaria que ele teria ligado ou não. Né? Uma questão de ética, de profissionalismo e de respeito. Mas não ligou. Eu não posso falar uma coisa para simplesmente deixar as pessoas contentes. Ninguém ligou para mim. Mas, sargento, de alguma forma o senhor tem conversado até com o presidente da República em outras ocasiões ou não? Ou ele tem ligado para o senhor tem ligado para ele? Não. Cria-se uma mística em torno de que todo mundo toma café da manhã com o Bolsonaro. Óbvio, se você for lá em Brasília, lá, a gente sabe muito bem que grande parte dos políticos aqui do nosso próprio estado cerca o cara no saguão lá, o presidente uma foto e vai botar na rede social dele.
e quer transmitir aquela ideia de que é amigo de longa data do presidente, ou de que tem faz parte do vínculo familiar do presidente. Isso aí, a gente sabe que pô, um cara que está na frente de uma nação, a gente vê que com um deputado estadual já tem seus compromissos, suas atribulações no dia a dia, né? Imagina o presidente, não é assim, não. Eu ligo para o Bolsonaro, dou bom dia para ele, isso é história da carochinha, quem fala isso aí está mentindo. Deputado, hoje também eu dei na minha coluna, com várias fontes, que o senhor, se não for, estaria sendo convidado para ser líder do governo na Assembleia Legislativa, do governo interino da vice-governadora Daniela Rainer. Está confirmado esse convite? Não houve o convite, moço, de verdade mesmo. Desculpe decepcionar as pessoas, mas não houve o convite. Eu não tenho interesse em estar à frente de secretaria nenhuma. Né? Não, liderança do governo. Primeiro, liderança do governo. Liderança do governo. Eu estou indo para o meu segundo biênio aí. Eu tenho muito que aprender ainda. Um líder de governo tem que ser um deputado experiente, no meu entendimento, né? Um pouco entendimento político. Eu tenho um líder de governo, ele tem que até se expressar melhor do que eu, né? Mas as pessoas têm que parar com isso de que você vota em troco de algo, tá? Eu voto para ser líder, eu voto para ser secretário, eu voto para ter um cargo. Eu não tenho cargo nenhum dentro da Assembleia Legislativa, não tenho cargo nenhum do governo, e para conhecimento de todos, eu ainda tenho metade da minha verba de gabinete para poder contratar o dobro de pessoal ainda. Eu não gasto 50% daquilo que eu teria direito a gastar no meu gabinete. Eu poderia contratar o dobro de pessoas com a minha verba pessoal de gabinete. Então, eu não preciso de cargo, graças a Deus, né? E a liderança de governo tem que estar na mão de alguém que tenha um profundo entendimento político mesmo, muito maior do que o meu, sei das minhas limitações, e talvez seja por isso que me estepo um pouco. Qual é a sua expectativa em relação ao governo interino da vice Daniela Rainer, que está introduzida aí pelo seu voto, né? Amanhã. Qual é a expectativa? A minha expectativa é que ela realmente mostre que veio, sabe? Ela tem que mostrar que veio mesmo, que ela... E também a minha expectativa são com os catarinenses. Eu gostaria muito de que a imprensa acolhesse, desse chance para respirar, sabe? Desse chance para fazer para pelo menos suspender ou anular pelo menos os 2, 3 decretos aí que são precisos ser exterminados, né? Que o povo acolha ela com carinho. Santa Catarina precisa disso agora, é o momento. Nós estamos aí no penúltimo mês do ano, né? Caminhando para a reta final de 2020. Nunca houve na história do estado de Santa Catarina 512 mil desempregados. Esse é um número recorde. Todo mundo está preocupado, o que o Moisés está pensando, o que a Karine está fazendo. Pô, como é que a Assembleia, como é que os deputados vão tratar o Lima? Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí mesmo. Não estou em busca de... Na verdade, eu sou muito bem resolvido como pessoa, graças a Deus. Agora, a preocupação que as pessoas têm que ter é onde vão colocar essas 512 mil desempregados aqui no estado. Tem que pensar nisso aí. Tem que pensar que tem empresas querendo vir para Santa Catarina e estão com medo da insegurança política. E se elas não vierem, não vai ter emprego, simplesmente isso. Questão dos decretos aí, que 2 ou 3 decretos que o senhor, se tivesse no governo, revogaria. O senhor falou agora 2 ou 3 para poder exatamente reativar a economia. Quais seriam os decretos? O cara tem que mexer ali, pelo menos ali, no mínimo, ali nessa sustentação do calamidade pública aqui, não no que diz respeito às tratativas relativas ali às questões sanitárias. Isso aí é indiscutível. Tem que usar máscara, tem que lavar a mão mais do que regularmente o sujeito lava, mas no que diz respeito à compra sem licitações, eu não estou vendo mais nenhum tipo de calamidade, urgência ou emergência a ponto de você ter que estar comprando sem licitar. Isso aí isso aí já devia, por própria conta do governo, já deveria ter acabado há 2, 3 meses atrás. Isso ainda pode trazer surpresa lá na frente ainda, sabe? Então, esse já é um deles mesmo. O transporte intermunicipal. Uhum. Sargento Lima. Sabe? O avião está lotado, a praia está lotada e o dono da transportadora está lá fazendo financiamento. É verdade, isso é uma contradição. Eu não entendo como é que essas pessoas combatem o efeito, mas não combatem a causa. Impressionante. Tem que parar com isso aí. São pessoas que fecharam. O transporte municipal, eu tenho muitos amigos meus ali que estão vendendo as vans, vendendo não, dando, né,
preço de banana, outros já faliram, já não conseguem mais pagar. Agora estou esperando o banco vir tomar as van deles ali, porque o transporte intermunicipal não está funcionando. Creche, o pai e a mãe precisam ir trabalhar, vai deixar na casa de quem o filho? Deputado, Vai aliás, deixar na casa do vizinho. Esse final de semana, as redes sociais mostraram aí filas imensas, gigantescas filas dos pais levando a criançada para o Beto Carreiro. Tudo bem, legítimo. Então, o Beto Carreiro está super lotado no fim de semana e feriado. Agora, final de semana, agora, o próximo, também vai ser a mesma coisa. Os restaurantes aqui em Florianópolis e na região, super lotados. As praias também não estão super lotadas. Mas é o seguinte, tudo lotado. E a medicina manda recomendar que tome sol, que aumente aí a vitamina D das pessoas para evitar o coronavírus. Então, o senhor revogaria também essa restrição do governo em relação a essa questão das escolas, por exemplo? Queria ver a sua opinião sobre as escolas. Já deveriam ter aberto com todo o protocolo, todo o rigor? Sim, principalmente quanto às creches. As creches estão fechando. Na minha rua, na rua da minha casa, em frente à minha casa, Rua Ursa Maior, tem 2 creches ali que fecharam. O pai e a mãe, ele está saindo para trabalhar, está deixando com uma vizinha. Vai saber se o marido da vizinha ou o filho dela mais velho lá é pedófilo. Pô. Dentro de uma escola não tem esse negócio de lotação. Tem um número X de alunos, tem o álcool em gel na porta, mais do que aquilo não entra na sala. Mas levar, como eu disse, para um parque, para um Beto Carreiro, para um lugar desse, está liberado. De verdade, eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar. Agora, Sargento Lima... eu já falei aí. Sargento Lima e Moacir, a gente vai ter que ir para um breve intervalo. Daqui a pouquinho, acho que a gente pode aprofundar um pouco mais essa questão, né? Dessas medidas ainda restritivas e também um pouco sobre a capacidade profissional da vice-governadora. Eu gostaria de deixar essa pergunta no ar. O que o senhor acha da capacidade dela como líder, né, do governo do estado agora? Mas só daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND aqui pelo portal ndmais.com.br. Como você já sabe, em qualquer lugar onde você estiver, você pode acessar aqui o nosso Conexão ND ao vivo, né, a partir das 10 horas da noite e também, claro, aqui pela Record News. E nós estamos aqui conversando hoje sobre os bastidores do impeachment, né, que afastou agora o governador Carlos Moisés, mas manteve aí como interina a vice-governadora Daniela Rainer. E a gente agora há pouco estava conversando aqui, né, Moacir Pereira e Sargento Lima, que é o nosso convidado especial de hoje, sobre essa questão das restrições, mas eu gostaria de voltar um pouquinho naquela questão que o Moacir estava falando também, né, de que agora a governadora assume, né, interinamente o governo do estado, sobre a capacidade, né, de liderança da governadora. O senhor conhece melhor a vice-governadora do que nós? Como é que o senhor diria que ela pode atuar daqui para frente e principalmente em relação à pandemia, hein? Bom, eu acredito que, primeiro, que não precisa muita habilidade para se distanciar ali do que estava sendo feito até então, né? Hoje, que a própria OMS ela já declara que era contra o lockdown, contra o isolamento horizontal e que ela estava a fim do próprio isolamento vertical, né? Me desculpe a Unisul aí, mas Stanford, Harvard defendem a tese também do isolamento vertical, da imunidade de rebanho. Enfim, tudo isso que a gente está falando há meses, e na época, quando a gente falava disso aí, a gente era severamente criticado quando se falava sobre esse assunto aqui, e que, detalhe, e que essa doença ela teria um impacto muito menor se desde sempre fosse pregado, desde a escola, lá na infância do sujeito, ele ter pelo menos medidas de higiene habituais. Isso aí já seria muito interessante. Já a gente não estaríamos nessa situação, mas ela tem sim eu não conheço ela muito bem, conheço ela pouco mesmo. Quando me perguntam da formação dela, eu sei que ela era uma advogada, atuante, militante lá na região do oeste do estado de Santa Catarina, né? Mas ela foi eleita, né? Ninguém pede currículo para candidato a nada, né? Nem para vereador, nem para prefeito, nem para governador, nem nada. O que faz valer é o voto, né? Assim como ninguém contestou outros candidatos que passaram por aí que também eram advogados, né? Mas eu tenho absoluta certeza que nesse momento ela deve estar pensando uma forma de se aproximar da Assembleia Legislativa, se aproximar do setor produtivo,
colher suas informações dali e para o diálogo, que é algo que um governador tem que obrigatoriamente fazer, né? Então, é isso que eu acredito. Deputado, o que o senhor acha que ela não deve fazer para não repetir os erros do governador Moisés, que o senhor votou para se afastar do governo temporariamente? No meu, modestamente, o sargento da polícia agora, né, falando sobre o que um governador deveria fazer, né? Mas fazer aquilo que qualquer pessoa faz, conversar, ter educação, principalmente ser educado, tratar as pessoas com polidez, dar devida importância para os cargos, não se toca um deputado de uma reunião, não se interrompe uma reunião. Se um deputado chega a visitar um governador, é porque o assunto é importante. Então, não se interrompe ele no meio do caminho. Coisas básicas, a educação já é o mínimo, já que ela poderia ter, que no outro, não, no meu entendimento, não teve. O sarcasmo, a ironia, falar de forma jocosa, isso aí são coisas que ela não precisa ter, e se ela não fizer isso, já é um bom caminho de sucesso. Agora, ela tem o apoio de todos os deputados, na sua opinião, Sargento Lima? Eu não vi nenhum deputado falando contra ela até agora, né? E também não liguei perguntando para um dos 39, ele, ó, tu gosta, não gosta da Daniela? Óbvio, é uma pessoa que, como eu disse, o que eu acompanhei foi desde agosto do ano passado, uma pessoa que está tendo cerceado, inclusive, acesso a informações do governo, né? Agora ela vai ter que aprender a ser governadora ali, ou no toque de caixa, né? Essa situação é muito importante para ela. Na minha vida como parlamentar, exatamente nada mudou, a não ser a vontade de trabalhar, que triplicou agora, né? Deputado, eu tenho uma curiosidade que eu acho que os nossos telespectadores também gostariam de ver esclarecido. Por exemplo, o senhor conquistou 35.053 votos, se não falha a minha estatística, a minha memória, né? E o senhor diz que fez a segunda campanha mais barata do Brasil. Como é que é possível isso? Como é que foi possível isso? Foi o 17 e o Bolsonaro que realmente funcionaram? Ou o senhor fez que tipo de campanha para conquistar esse eleitorado? Bom, foi óbvio, o presidente Bolsonaro ele deu a oportunidade e a vontade de muitas pessoas que não eram políticas, eram apenas politizadas, acompanhavam o mundo político, inclusive até através do senhor mesmo, durante muito tempo ali, mas ele deu uma oportunidade para a gente. Eu estava dentro da maior cidade do estado, do maior colégio eleitoral do estado, que era Joinville, mas o meu próprio partido colocou mais 6 deputados estaduais do meu partido dentro da minha cidade. O que acontece é que eu tive um histórico também, 20 anos de polícia militar, dentro da minha cidade, bastante conhecido, dava aula também no meu... porque você, quando trabalha na segurança pública, você também pode dividir o seu tempo com a educação, então também dava aulas, círculo de amigos, os movimentos de direita em todo o estado, que foram base para a formação do partido, do PSL 17 de todo o estado, foram os movimentos de direita, os movimentos conservador, entre eles está lá, desde a Aliança Conservadora lá do Sul, o movimento de direita Joinville, ali na região da Anvale, ali, o Soldados do Mito, enfim, toda essa galera aí que foi a base da formação do partido. E a mais modesta foi mesmo, graças a Deus, tenho muito orgulho disso aí, né? A segunda mais barata do Brasil. A primeira foi um rapaz lá que o pai dele foi a deputado federal, de algum estado do norte lá, não me recordo agora. Mas, e trabalho duro e você tem um nome dentro da tua cidade. Você mora 20 anos em algum lugar e ninguém te conhece, é porque você tem algum problema de se socializar com as pessoas, né? E qual é a sua avaliação sobre a Assembleia Legislativa? O senhor está lá há 20 meses, na verdade, e o senhor é um deputado que tem posições assim muito diferenciadas, às vezes, e assume a sua postura ideológica, né? Candidato de deputado de direita, deputado com princípios conservadores, valores e tal. Isso é uma novidade na Assembleia, que a Assembleia sempre foi meio dominada pelo centro ou pela esquerda, na verdade, inclusive nas intervenções. O senhor tem uma posição bem marcada e bem transparente, digamos assim. O senhor se decepciona com alguma forma na Assembleia? Número de sessões, atividades, às vezes conversa mole demais, enfim, eu queria uma avaliação sua desses 20 meses de experiência como cidadão e como militar. Eu vou falar bem a verdade, Santa Catarina foi uma surpresa para mim desse lado. Como eu disse, estou amadurecendo politicamente, estou vendo ali, né? Eu pensei que a gente ia chegar ali, que a gente ia brigar com o pessoal do PT, né? Ia ser aqui mais ou menos uma réplica daquilo que acontece lá em Brasília, mas não, sabe? Eu vejo ali muitos deputados ali que
têm um interesse tão grande pelas suas regiões, por aquilo que fazem, pelas classes que eles representam, algo assim que chega a ser contagiante, né? Eu jamais poderia chegar aqui e falar que briguei com uma Luciane Carminati da vida, né? A mulher é um trator para trabalhar. Eu vejo ela sair dali, às vezes, 9 horas da noite dentro da Assembleia, né? Ela tem uma paixão pela educação ali, que é algo invejável, né? E sempre muito educada, polida, sabe se expressar muito bem, sabe ter um trato com as pessoas. Falar também do PT, o Sareta lá dentro, o deputado Sareta lá da região de Concórdia lá, o cara é amado na cidade dele, tem um histórico, né? Também muito educado, muito polido, também outro trator para trabalhar, né? E, enfim, não é só a esquerda, o próprio centro mesmo. Se você olhar ali o número de pedidos de informação de um deputado igual ao João Amin, você fica impressionado. Fala assim, pô, esse sujeito ele não dorme, né? E assim vai tocando os próprios colegas nossos da nossa bancada, né? Deputados muitíssimo atuantes, pessoas, pô, vamos lá no deputado Sopelsa, como é que tu vai ficar bravo com um cara desse ali? O sujeito, além de boa praça, é muito trabalhador também. Tem bastante deputados ali, como eu disse, me surpreendeu por isso, tanto que se trabalha. Quem pensa que é chegar ali e ficar sentado, tomando um cafezinho, está enganado, né? Tem que se trabalhar e muito mesmo. Deputado, pergunta inevitável. Fiquei muito feliz. Okay. Senhor? O senhor, então, a avaliação é positiva, né? O senhor tem uma posição com vários argumentos, né? Muito forte e contundente contra o governador Moisés. Mas o senhor está decepcionado com ele? O senhor também, de alguma maneira, está decepcionado com o presidente Bolsonaro ou, pelo contrário, ele confirma tudo aquilo que o senhor imaginava que ele deveria fazer na presidência da República? Eu vou falar para o senhor assim, olha, eu concordo com 99% daquilo que o Bolsonaro fala. E depois eu descubro que aquele 1% ele estava certo. Mais ou menos isso. Quando eu discordo dele, meses depois eu falo, pô, o cara estava certo. Realmente era isso que aconteceu. E um por um dos ministros que ele afastou, mais tarde se mostrou do que o Brasil estava se livrando. Não pode ter medo de trocar, sabe? A política nossa hoje em dia é muito dinâmica, é tempo real, né? O preço de alguma coisa muda lá no exterior, você tem que tomar aqui agora. E quem está ali para descansar, faça essa sacolinha e vai embora, né? Como eu disse, o presidente ele, até agora foi assertivo em absolutamente tudo que fez ou falou. Moacir Pereira, nós estamos encerrando aqui o nosso programa, mas gostaria que você fizesse rapidamente a última pergunta então, Moacir. Não, eu queria falar sobre o Mandetta, porque o Mandetta enganou todo mundo, né? Eu vejo todo mundo ficava ali ligado horas e horas e horas na frente da televisão durante semanas e meses. E aí fomos ver, fica em casa, era só ir para o hospital com o respirador, já praticamente a morte, né? E agora vai se ver que não era nada disso, foi tudo errado. Nada disso. O Mandetta foi o máximo, né? O Moro também agora tem que aprender a controlar o WhatsApp dele, vai ficar... Sargento Lima, posso fazer uma perguntinha bem rápida também, a respeito daquela vacina, né, lá da China. É uma curiosidade só e a sua opinião. A gente vê que o governador João Dória, lá em São Paulo, ele quer obrigar as pessoas, né, a tomar essa vacina. Bolsonaro já disse que não vai ser obrigatória. Você acha que o que pode acontecer aqui, por exemplo, no governo do Estado? Cara, aí é o que eu acho que pode acontecer, porque de verdade eu nunca escutei ninguém nem falando disso aqui, graças a Deus. Eu sei que, sendo ou não sendo obrigatório, minha família e eu não vou tomar. Tá certo. Deputado, muito obrigado pela sua participação, Sargento Lima, aqui no nosso Conexão ND. Obrigado mesmo, uma ótima noite para o senhor. Moacir Pereira, obrigado também, querido. Obrigado ótima noite para você, hein? Moacir, suas palavras finais. O deputado que, como falei, né, prontamente atendeu nosso convite, ainda no domingo pela manhã, e desejar sucesso, agradecer ao Alexandre mais uma vez que está conduzindo esse nosso programa, dar uma boa noite a todos os nossos telespectadores e vamos então ver o que acontece durante esta semana para trazer novidades na próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos, obrigado, deputado, boa noite. Maravilha, boa noite a todos, obrigado, e amanhã a gente volta com Conexão ND, aqui com a gente, Paulo Alceu, hein? Com muita novidade para você não pode perder. Amanhã a gente volta então com Conexão ND. Até lá!